Bom, então, novamente, boa noite para vocês. A aula está sendo gravada a partir de agora, 19 horas e 13 minutos. Estamos aí com 5 alunos, né, participando. E o Alisson também já chegou aí. Seja bem-vindo também. Então, pessoal, o que acontece? Essa aula de hoje, na realidade, ela é uma continuidade da semana passada. Eu acho que eu comentei com vocês, né, que a gente ia fazer a aula 8 em duas partes, né? Então, hoje é a parte 2 e nós vamos continuar conversando sobre o corte, né? É um recurso técnico aí bastante aplicado no desenho técnico. E então eu trouxe para vocês aqui mais alguns exemplos. Nós vamos trabalhar também alguns outros conceitos que ficaram faltando para a gente completar essa parte aí, tá bom? E aí, para a gente dar andamento aqui, né? Eu estou chamando a aula de hoje de corte, conceitos, tipos, aplicações, casos especiais, tá? Deixa eu falar para vocês uma coisa. O desenho que nós estamos abordando aqui no nosso curso, não sei se você já percebeu, a gente trabalhou uma parte inicial do desenho geométrico, depois a gente trabalhou uma parte básica, né, do desenho técnico, né, o introdutório, toda aquela parte conceitual. Já introduzimos alguns conceitos, né, principalmente na parte de normalização também. E eu não estou assim muito preocupado em aprofundar em uma determinada área do desenho, não. O desenho é muito ramificado, né? Eu já conversei com vocês sobre isso. E no momento que a gente for fazer o nosso projeto lá na frente, vocês vão ter oportunidade também, né, de escolher tem uma parte lá que vocês vão escolher o tema, né, e aí você pode, inclusive, fazer uma opção, né, para uma determinada área do desenho. A outra parte, que não vai ter opção de escolha, que é uma atividade mais direcionada, né, eu vou focar mais no desenho mecânico, que é o desenho que mais aproxima da metalurgia. Tá? Então, nós vamos ter duas partes. Né? O projeto integrador ele vai ter duas partes. Uma parte mais livre, que vocês vão poder escolher a modalidade de desenho que mais, né, chega assim, que você tiver mais interesse, e uma outra parte mais direcionada. Né? E aí a gente vai focar no desenho mecânico, tá certo? Mas não é nada muito complicado, não. Né? Essa área do desenho mecânico ela é muito vasta também, e o objetivo nosso não é fazer nenhum tipo de aprofundamento. Eu quero mais que vocês tenham uma visão geral da disciplina, que consigam perceber a aplicabilidade dela e entender assim, os benefícios que ela vai trazer para vocês, principalmente com relação às interfaces. Né? Porque o desenho ele é uma área que conversa, né, com todas as outras áreas. Vocês vão ver depois as outras disciplinas dentro do curso e até no exercício profissional também. Né? Haja visto que nós já vimos lá que o desenho ele é uma ferramenta, né, de comunicação, né? A gente é uma linguagem técnica usada para comunicar. E aí, é nesse sentido aí, compreender, saber da aplicação e as interfaces, tá bom? Bom, então na aula de hoje, gente, deixa eu avançar o slide aqui. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês também que eu tinha deixado lá no nosso portal os links, né, para vocês acessarem o, as videoaulas e o material de apoio que está lá. Então, eu vou reforçar, né, essa orientação, dizendo para vocês acessarem, né, esses links, né, aliás, esses menus que estão aí, olha, aula etapa 2, aula etapa 3, os cadernos e a biblioteca. A biblioteca é o material de apoio que eu estou deixando para vocês. Então, todo o assunto que eu venho tratando com vocês aqui, eu estou sempre deixando lá uma apostila, né, um artigo, uma instrução técnica, às vezes um acesso, né, para você ter em mãos aí uma norma.
Então, é muito importante que vocês acessem esse material e vão se inteirando dele, né? Com relação aos cadernos, é a parte prática nossa do curso, né? Ou vai ser a mão livre, ou vai ser com instrumento, né, manual, ou então vai ser no CAD, né? Daqui a pouco, com o projeto lá, a gente vai estar aplicando aí o CAD. E na etapa 3, nós tem as videoaulas, tá certo? Eu já deixei aí, e as atividades referentes à etapa 3. Lembrando que nós já dividimos o curso nosso em 3 etapas, para organizar, para efeito de organização, mas tudo isso dentro de um semestre, né? Essa divisão em 3 etapas, mas é questão interna nossa aqui, eu com vocês. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada, tira um tempinho para assistir as videoaulas, abre o material, analisa, lê, para vocês irem se fundamentando, tá bom? Então, olha bem, ó, essas 4 videoaulas que estão aí são fundamentais para nós, ó. Ó, elementos do desenho técnico, tá vendo, ó? Número 2, cotas e símbolos. 3, cortes, que é o assunto nosso, que a gente está tratando, né? E as seções e os tipos de aplicações de seções. Eu vou estar falando hoje para vocês também sobre isso. Achuras e rupturas também, já conversamos um pouco semana passada, e hoje a gente vai continuar falando sobre esse mesmo assunto. Então, o material de apoio às videoaulas estão lá. Combinado, gente? Agora vamos lá. No slide 4, fazendo uma breve recapitulação, né, Cleveson? Você lembra disso aí? Olha, o corte total, né? Lembra que nós classificamos o corte? Longitudinal, transversal, horizontal. Então, você vai observando aí, né, a posição do plano de corte. Lembra do plano secante, que nós conversamos sobre ele? Você vai observar a posição do plano secante em relação ao nosso modelo, né, em relação à nossa peça. Então, no frontal aí, né, nós temos ele na posição vertical, né? No lateral, ele permanece na posição vertical, porém, numa outra direção, né? E nós temos aí a vista superior, né? No caso, o plano de corte está no sentido horizontal. Quando a gente faz o rebatimento normal, aplicando, né, a teoria da projeção e aqueles rebatimentos de plano, o corte também acompanha o mesmo conceito de rebatimento, né? Aqui nós temos o exemplo do corte composto, que foi mostrado na aula passada. Eu comentei com vocês a respeito do desvio, né, que a gente precisa fazer, principalmente quando as nossas peças possuem detalhes que não estão situados na mesma direção. Então aí você desloca, né, o plano e cria o, o desvio, né? Nós chamamos aí de corte composto. Uma representação aí, tá vendo? Olha, a setinha AA indicando a direção de corte e lá em cima o modelo, né, em perspectiva, para a gente poder enxergar aí como que ele foi seccionado aí, né, a partir da indicação do plano secante. Agora nós temos o meio corte, que foi falado também na aula passada. A condição aí são aplicados em peça simétrica. A gente discutiu, né, o conceito de simetria de peças. É muito importante a gente fixar isso, né, porque quando você vai aplicar o corte, tem que levar isso em consideração, tá? Aqui nós temos o corte facial, que também foi falado para vocês. O corte facial, o próprio nome diz, né? Quer dizer, aplicado em regiões específicas, onde existe uma necessidade maior de mostrar determinados detalhes, principalmente isso acontece muito em componentes mecânicos, né? Em regiões, como eu disse, mais específicas, onde você precisa mostrar furo, rebaixo, algum tipo de detalhe, né? Igual, por exemplo, essa peça que está aí, olha, que tem um furo rebaixado, tá vendo? Então a gente precisa lançar a mão desse recurso aí. Nós temos ainda corte parcial com ruptura. Eu lembro que eu comentei com vocês a indicação da ruptura, né?
Normalmente, a gente faz ela, pode até ser a mão livre, no caso, né, do desenho manual, né? E lá usando o computador, né, usando o software, a gente vai usar uma linha, né, que a gente chama de polyline. Depois que vocês vão dar uma olhadinha lá, porque é uma linha que você consegue quebrar ela e criar aí um formato para ela. Mas é tranquilo, dá para fazer tranquilo. Então, a ruptura aplicada em corte parcial, indicativo dos detalhes específicos da peça. Aqui, gente, eu acho que eu não mostrei isso para vocês na aula passada, não. Dá um ok para mim, se vocês viram essa tela aí. Ou não. Para mim fazer uma explicação breve aí. Acho que não, Essa né? tela exatamente não, mas falar de meio corte, ruptura, eu acho que você falou sim. Pois é. Mas aí, o que, que eu estou querendo dizer para vocês aí? Só para reforçar o conceito, eu queria que vocês observassem o modelo que está logo à esquerda. Na realidade, são três modelos, ó. Está bem à esquerda lá. Vocês conseguem enxergar que é o mesmo modelo? Sim. É isso, gente? Olha aí. É a A mesma questão peça, aí. mas quando você Oi? fala modelo, é a mesma peça. É, Mas o quando eu desenho falo é diferente. modelo, é a peça, né? Podemos chamar de peça. A gente trabalha muito com essa terminologia, né? Modelo, peça. Tem hora que a gente fala objeto, né? Mas é peça, né? Quando a gente vai caminhando mais para o desenho mecânico, a gente vai tratando mais em termos de peça mesmo. Então, vamos chamar de peça, né? Essa pecinha que está aí, ela tem todas elas têm o mesmo formato, tá vendo? Agora, veja bem, o que está acontecendo no primeiro exemplo? Eu estou aplicando um corte total. No segundo, meio corte. E no terceiro, um corte parcial com a ruptura. A minha pergunta para vocês, eu queria que vocês analisassem o seguinte: é, todas as formas de representação estão corretas? Ou eu teria que escolher de modo especial, né, uma delas? O que vocês acham, gente? Teria que escolher a que melhor representasse o que você está querendo mostrar. Pois é, mas veja bem. Corte total. Eu consigo mostrar a peça na sua totalidade? Sim, Total. Total. Meio corte também? também, E o corte parcial? Também, né? também. Então, vamos lá. Conceito, assim, não é conceito, mas a condição para você aplicar o meio corte, ela está satisfeita. Para o corte total também está. E para o corte parcial, nós não temos problema nenhum. Também está satisfeita a condição, porque você está procurando mostrar um detalhe interno, não é isso, olha lá? Que tem um detalhe rebaixado ali, né? De um furo. É como se fosse um furo dentro de um furo, né? Então, a gente chama de furo rebaixado. Então, gente, nesse caso, o que eu estou querendo dizer aí é que todas essas três possibilidades, elas são aceitas. Nenhuma delas vai não vão dizer assim, que uma está errada, que a outra não pode, ou essa ou aquela. Isso vai muito do desenhista, né, da forma que ele quiser, né, escolher aí para fazer a representação. Então, não existe nesse caso aí, para esse tipo de peça, né, uma obrigatoriedade de ser corte total, ou que seja meio corte, ou corte parcial. Qualquer uma das condições atende. Tá bom? Na realidade, eu estou querendo mostrar que nós precisamos ter uma capacidade de interpretar, né, à luz da normalização, aquilo que mais satisfaz. Então, não sei quem foi que falou aí, né? Quer dizer, parece que alguém falou aí assim, para usar o recurso que melhor representa a peça, né? Então, você poderia escolher entre os três. Isso vai acontecer muito dentro da área do desenho técnico. Você, às vezes, poder representar de uma forma, aplicando um recurso, e de repente, se você observa um outro recurso, também pode. E não vai haver conflito, né,
a nível assim, de interpretação e nem dificuldade para interpretar. Tá? Então, eu queria mostrar isso para vocês, né? Essa condição, ela pode acontecer, né? Agora, o corte total aí, né? Eu, particularmente, se eu estivesse fazendo um desenho, eu aplicaria um corte total, né? Poderia aplicar o corte total, sem problema nenhum. Como eu disse, o meio corte também vai atender, porque a peça é simétrica, né? E como ela tem um rebaixo interno ali no furo, o corte parcial também vai, o meio corte vai atender e o corte parcial também. Então fica a critério, né? Escolha. Agora aqui, gente, um testezinho rápido. Eu queria que vocês observassem. Lá em cima nós temos V1, V2, V3 e V4. Você tem, observa lá o sentido de corte. Tá vendo as setas, né? As setas indicativas. E embaixo nós temos a representação A, B, C, D, que são respostas para V1, V2, V3 e V4. Por exemplo, vamos ver aqui o Cleison. Cleison tá aí? Tá, né? Cleison, faça um favor para nós. Tenta associar um desenho com o outro e ver se você consegue enxergar qual corte está relacionado com qual peça. Está logo acima. Entendeu a pergunta? É só associar. Por exemplo, V1 associa com qual letra? A, B, C ou D? O Cleison está com o microfone aberto. Anderson Xavier. Já sei. Sobrou para você, Anderson. Fala ou deixar pro outro? Não entendi. Para mim tá fácil. Se quiser deixar pro outro. Vou fazer assim, eu falo um e ele fala o outro. Pode ser. V1. Ó, V1. V1 corresponde a C. Só observar os dois furos que tem um de cada lado. A única peça que tem dois furos, um de cada lado, é a C. E no meio é o inteiriço. Agora, só um detalhe. Nós estamos aí fazendo a interpretação, eu coloquei de propósito, você pode ver que a peça C, se a gente fosse desenhar ela junto com a vista V1, ela teria que ficar do lado de cima, correto? Por causa da setinha lá, olha lá, a setinha está apontando para cima, né? Então a gente teria que montar um desenho com duas vistas, né? Colocando a vista V1 embaixo, não é isso? E aí no outro plano, né, no plano frontal, não é isso? A gente desenharia então o corte C. Concorda comigo? Por causa do sentido da seta. Agora o Anderson William, o V2 aí, por favor. V2 é a A. A? É. Tá certo, gente? Tá certo? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá certo. Agora, olha o sentido da setinha do V2, para onde que está apontando. Olha lá, olha. Que tipo de corte que foi aplicado aí, Cleves? Olha lá. Longitude não, seria um corte, porque na verdade o corte começa num lugar e termina no outro. Seria uma ruptura, né? Corte parcial aí. Não, isso aí é um corte em desvio, né? É desvio, esse mesmo. Eu sou meio ruim com os termos, assim. O plano secante, ele vem, né, seccionando a peça no sentido vertical aí. Quando chega ali mais ou menos ali um pouquinho abaixo da metade da altura. Aí ele faz um Lzinho ali, depois ele faz outro. Exatamente. Então é desvio. Né? Eu tô tentando lembrar o nome, mas é esse mesmo. E aí para desenhar aí, para fazer esse desenho é o seguinte: essa vista V2, ela fica no plano frontal, né? E a gente vai desenhar do lado. A vista A ela vai ser desenhada no plano lateral. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? A posição dela, né? Posição para desenho, né? Por causa da setinha, tá vendo? A setinha mostra, né, o sentido de corte e depois tem que rebater, né, do lado
direito aí. É a vista esquerda, né? Que é rebatido no plano lateral. Gente, o V3 aí. Olha lá o V3. É D ou B? É D. D? D, né? D. Isso. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. O V3, que tipo de corte que foi aplicado? Com desvio também. Desvio, né? E o V4? O V4 agora sobrou o B, né? Também com desvio, no caso. No desvio. Então, todos aí, olha bem, eu achei até interessante que vocês conseguiram identificar bem. Então, vocês estão percebendo que não é muito difícil interpretar desenho, não. Né? A gente tendo assim um senso de observação mais apurado, a gente consegue, né, à luz do conhecimento da norma, começar, né, a interpretar e perceber os detalhes aí. Acertaram? Sim ou não? V1 é Sim, C, é isso mesmo. esse mesmo, fechou, né? Agora, gente, o que acontece? Omissão de corte. O que é a palavra omissão? O que significa omissão? Esconder, né? Omitir significa não representar. É. Para nós aqui vai ser deixar de representar. É mais ou menos um sentido assim. E essa omissão de corte, ela é muito utilizada principalmente para componentes mecânicos e peças de máquinas, né? Quando a gente está trabalhando lá o desenho de máquinas, né, a parte mecânica delas, os componentes ali, né, os itens, de modo geral, isso acontece muito a gente ter que omitir, né, o corte. Nós temos aí 4 exemplos aí, olha, nervura. Número 1, nervura. O que é a nervura? É um reforço que aparece na peça, tá vendo lá? Você tem o corpo principal dela e lateralmente você tem como se fosse uma parte inclinada, né? Normalmente essas peças assim, que tem essas nervuras, o processo, né, para poder fabricar esse reforço aí, muitas vezes é feito por solda, né? Então você é uma junta soldada, pode acontecer também de ser uma peça fundida, dependendo do processo de fabricação. E aí a nervura, ela não vai receber a achura. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, né? Quer dizer, o corte vai ser aplicado normalmente na peça, a parte maciça dela, né, e mais centralizada, né, faz parte do corpo da peça, recebe a achura, né, que são aquelas linhas, né, inclinadas e tal, para mostrar a seção que foi seccionada pelo plano de corte. E se por acaso a nervura também estiver sendo cortada pelo mesmo plano de corte, a nervura não recebe achura. Isso vai acontecer também com os braços, é o mesmo conceito, ó, com as orelhas e com os dentes de engrenagem. Então aqui nós temos um exemplo, né, dizendo aí do conceito, né? Então a omissão de corte é um recurso usado para garantir leitura de peças especiais que são representadas em corte, com a ausência da achura. Não são todas as peças que são e a gente vai, né, utilizar esse recurso para fazer a representação delas, não. Então você tem que observar, começar a entender, né, a forma construtiva da peça, né? Já tem que ter um entendimento, né, de como que ela está sendo fabricada e os detalhes construtivos para você saber se realmente vai existir algum ponto, alguma parte dela, onde a gente vai ter que fazer essa omissão do corte. Aqui vai dar para a gente entender um pouco melhor o que eu estou falando, ó. Você pode ver que do lado esquerdo, observa lá, olha, pessoal, nós temos um modelo, né? Aí tem uma peça em perspectiva e ela tem um furo e tem uma parte inclinada, maciça, ela é toda maciça. Então foi aplicado um corte
E eu queria que vocês observassem que na vista frontal foi feito, né, a representação da achura. Foi feita a indicação do corte AA, estou falando da peça do lado esquerdo. E do lado direito, nós temos uma peça onde foi aplicado um reforço. E aí sim nós temos aí o que nós chamamos de nervura. Então veja bem, mesmo que a nervura seja, né, a princípio cortada pelo plano secante, você pode ver que na hora de desenhar, observa embaixo aí, ó, do lado direito, na parte de baixo. Olha como que ficou a vista frontal. Esse corte AA. Vocês estão conseguindo ver a nervura? Você desenha, né, a peça, enxerga a peça cortada, porque o corte passa, né, exatamente na direção do furo, e ele atinge a nervura. Só que na hora de desenhar, a nervura não recebe a achura. Então nós temos que prestar atenção nesse conceito. Isso vai acontecer muito, né? Então, aqui nós temos um outro exemplo de omissão de corte. Aqui já é o conceito de braço, né? Peças circulares, polias, rodas. Então, nós temos lá uma polia, né, em disco. Tá vendo? É maciça, né? No caso de maciça, se ela não for a nervura, ela vai ser achurada. Agora, se for um braço, né, aí o braço é considerado, né, dentro do conceito de omissão. Aí você não achura a parte do braço, só a parte que pertence à estrutura maciça da roda, né, ou da polia, como queiram. Tá ok, gente? É muito detalhezinho, né? Muita coisa interessante que a gente tem que prestar atenção. Outro exemplo de omissão, né? Nós temos lá uma peça do lado esquerdo, em perspectiva. O plano secante, ele corta, né, a peça basicamente pelo meio. Então, nós temos uma representação convencional, onde o corte, né, atingiu a peça por inteiro. E nós temos, então, a representação com omissão de corte, que é essa setinha amarela da parte de baixo aí. E do lado direito, nós temos a representação das três vistas com o corte AA, e vocês vão perceber, né, a omissão do corte. Agora, tem um detalhe, né? Eu estou dizendo aí para vocês, olha, com a setinha verde, que a melhor representação para essa peça não seria na posição indicada, né, como setinha amarela, seria a parte de baixo aí, onde você vai passar um corte horizontal, seccionando aí, olha, e como se fosse a vista superior, né? Então você entra com o corte, né, no corte horizontal, e secciona a peça no sentido, né, de comprimento. Porém, como eu disse, olhando por cima, né, com a vista olhando como se fosse vista superior. Nesse caso aí, gente, não teria omissão, tá? Se você fosse fazer o rebatimento da vista para desenhar a vista superior, aí seria como se fosse a parte maciça da peça. Então é muito interessante a gente perceber também a posição dela, né, no espaço gráfico. Dependendo da mesma peça, dependendo da posição que ela tiver, pode ser que você tenha ou não que aplicar o conceito de omissão. Tá? Bom, seções. Nós já falamos aqui de corte, dos tipos de corte. Tentamos trazer o conceito de omissão de corte e alguns exemplos, né, de quando que a gente tem que omitir o corte, que seria, né, a ausência da achura para algumas partes da peça. E agora a gente vai falar de seções, que é um outro recurso também muito importante e muito aplicado aqui dentro do campo do desenho. A palavra seção sugere para nós também a utilização de um plano secante, né, para seccionar determinada região da peça que precisa ser cortada, né? Quando eu aplico seção, eu estou cortando a peça também de forma imaginária, né? Que a ideia toda ela
no sentido imaginário. A melhor maneira de explicar seção, e para a gente tentar diferenciar a seção de corte, desse modelo convencional de corte, é através de um exemplo. Ô Cleverson, agora eu vou pedir sua ajuda aí. Eu queria que você observasse. Nós temos dois desenhos aí. Um desenho está mais acima. Está observando lá, olha. Sim. Tem indicativo aí de AA, né? Foi feito um corte. E embaixo nós temos também um corte que foi feito. O indicativo também é o AA. E na hora que a gente faz o rebatimento na vista lateral aí, o desenho ficou diferente, né? A representação acima então, é um pouco diferente da representação abaixo. O que você consegue dizer para mim, né, ou para a turma aí, para os colegas, por que está diferente? No caso, ele está pegando só essa região central, no caso aí do corte, né? Isso. Você matou a charada, é isso mesmo. Então, quando eu estou tratando da seção, olha bem, a palavra seção é só a região que foi seccionada. Então, eu estou desenhando, né, essa peça de baixo aí, olha, eu estou desenhando exatamente o local onde o plano secante interceptou a região da peça. Quando eu faço o corte, no corte AA, eu estou, na realidade, interceptando também a peça na mesma região, porém eu estou pegando o pedaço da peça e rebatendo ele. Então, eu estou desenhando a peça rebatida no corte AA. E na seção, eu não desenho a peça rebatida. Eu desenho somente a região que foi seccionada. Deu para entender, gente? Sim. Pois é. Então, o conceito de seção, ele difere um pouco do corte. Tem alguns casos, por exemplo, que não necessita de você cortar a peça. Então, a seção, ela vai te ajudar, né? Porque é só aquela região ali que você precisa mostrar. Então, não precisa desenhar a peça toda. Às vezes, tem que fazer um rebatimento muito complicado, levar um pedaço da peça todinha para o outro plano e fazer o desenho dela. Então, não tem necessidade. A seção resolve. Aí, Cleverson, parabéns aí pela interpretação. Então, nós temos aí corte e seção. Como diz, né? Parece, mas não é, né? Então, um pouquinho de diferença. E aí a gente consegue, né, avançar dentro do conceito, dando mais alguns exemplos, né? Tá vendo? A peça está aí, olha lá. Essa é a peça de referência nossa, tá vendo? Na realidade, era só mesmo essa parte onde está indicada pela setinha vermelha, que era o meu objeto, né, o meu foco, né, de representação. Então, não precisava de eu rebater a peça por inteiro, né, nesse caso aí. Então, eu representei só a seção da parte cilíndrica, né? Aqui nós temos um exemplo, pessoal, olha aí. Seções transversais. Isso acontece muito a peças cilíndricas, principalmente eixos de máquinas, componentes aí que tem um perfil mais alongado, né? E quando ele muda de forma, tem formas diferentes para cada segmento desse, eu chamo isso aí de escalonamento, né? Para cada escalonamento, eu tenho uma forma diferente, uma forma geométrica, que precisa ser representada, né? E aí eu vou lançar a mão do recurso da seção e vou desenhar todas elas, né? No caso, aí são 3 seções diferentes, AA, BB e CC. Eu queria chamar a atenção de vocês aí para a achura, para as linhas de centro, né? E de simetria que foram aplicadas, tanto no desenho do eixo, quanto também nas seções, as 3 seções. E aí nós temos também uma outra orientação importante, que está dizendo para nós aí que são seções traçadas fora da vista. O que é isso? Normalmente a gente pode desenhar sobre a vista ou fora da vista. Todos os dois recursos, eles são orientados pela norma. Cabe, né, ao desenhista escolher, né, qual a melhor forma de representação.
Nesse caso, quando você vai traçar fora da vista, né, normalmente vai causar um efeito melhor, né, a nível de interpretação. Porque quando desenha em cima da vista, não vou mostrar um exemplo aqui mais a seguir, concentra muita quantidade de linhas. E se você verificar que vai dificultar a interpretação, é melhor traçar fora da vista. E aí você escreve, né, embaixo, coloca a setinha, AA, BB, né, CC, direção indicativa da seção, e escreve embaixo seção AA, seção BB e seção CC, fazendo a indicação de cada tipo de seção que foi aplicado. Tá bom? Aqui nós temos uma seção traçada sobre a vista. É um desenho técnico de uma roda. Pode ser tipo um volante, né? Estou chamando de volante. Nós temos o corte BB. Interessante aí, gente, que houve o que nós chamamos de rebatimento do corte. Na realidade, o que o desenhista quis fazer? Ele acompanhou, né, a direção do braço, do volante, e quando ele chegou no centro do braço, né, a parte central do braço, ele deslocou a linha de corte para a esquerda, né, e na hora de desenhar, tá vendo, olha, considerando que o braço não é achurado, então ele desenha normalmente o cubo, né? Vocês podem ver que tem uma região interna, né, do cubo, que tem como se fosse uns rasgos, né, normalmente é chaveta, né, que são colocados aí para prender, porque às vezes o eixo também ele tem um formato acompanhando essa parte interna do furo aí do braço, para poder encaixar ali, né? Pode ser uma chaveta, mas também pode ser um eixo ranhurado, né, que vai entrar dentro do furo aí para fazer ali a fixação. Normalmente, nesse caso aí, quando o eixo tem esse formato, aí não está aparecendo o desenho do eixo, mas comparando, né, e fazendo aí uma projeção do formato do eixo em relação a esse volante que está aí, a nível de funcionamento, nós teríamos um funcionamento solidário, né? Quer dizer, as duas peças funcionariam junto. Um movimento de giro, né, para deslocamento, ou o volante deslocando o eixo, ou o eixo deslocando o volante. Vai depender da situação. Mas aí, a nível de desenho e de representação, vocês podem perceber que na região do braço do volante apareceu uma circunferênciazinha lá, como se fosse a seção, né, do braço. Tá vendo? E aí ele achurou a parte interna para fazer a representação. Então, isso aí é uma seção traçada sobre a vista. Tá? Seção aplicada em nervura. Aí, Cleverson, olha aí, Anderson, Cleison. O desenho da esquerda, nós temos uma nervura, que é um reforço, né, como eu disse. E, em cima do reforço, você desenha uma seção que vai representar o perfil do reforço. Né? Esse desenho aí, não sei se vocês estão entendendo, ele está tentando mostrar como que é o formato do reforço se eu estivesse olhando ele de cima. Só que ele é desenhado de lado, assim, ó, e projetado em cima da vista frontal. No desenho da direita, a mesma coisa. Eu estou fazendo a representação de uma seção para mostrar o perfil da peça e foi feita uma ruptura. Olha bem, eu poderia fazer uma ruptura também no desenho da esquerda. Não teria problema, não. Agora, nesse caso do desenho da direita, a representação da seção ficou na vista, né, na vista frontal. Né? E ele fez uma ruptura e desenhou o perfil ali, a seção, né, representando o perfil na vista frontal. E desenhou no corte FG, passando a linha de centro para o centro e rebatendo. Né? Corte FG, isso mesmo. Fazendo o rebatimento e mostrando. Então, são detalhes técnicos interessantes. Se você pegar, por exemplo, um desenho, né, industrial,
ou às vezes, né, um desenho assim mais elaborado, você vai começar a perceber, né, através dessas representações, e isso vai ajudar a gente a ler o desenho, né, a interpretar os detalhes. Aqui nós temos um outro exemplo, seria um gancho. O que é interessante aí nesse desenho? Porque o gancho, ele tem formas geométricas diferentes ao longo do corpo dele, né? Então, você pode ver que as seções, elas são aplicadas justamente para dar uma ideia do formato geométrico de cada parte do gancho, né? Uma parte mais próxima ao cubo, né? E aí desenvolvendo o gancho no sentido, né, até na extremidade dele, o formato vai mudando e você vai tendo seções diferentes aí. Muito interessante isso aí. Do lado esquerdo, foi feito também o desenho em corte, só do olhar do gancho, né? Só da parte que a gente chama de olhar, e foi aplicada uma ruptura. E não há necessidade de eu desenhar o gancho, né? A parte, né? Essa outra parte dele. Então a ruptura aí ela entra como um detalhe para simplificar, né? O gancho já foi desenhado na vista na vista lateral, então não precisa desenhar de novo. Então a ruptura entra como um recurso interessante aí para nós. Aqui nós temos um outro exemplo de seções que são traçadas fora da vista. O que nós temos aí também de diferente é que não foi feita a indicação da seção, né? É também permitido em alguns casos. Eu, particularmente, gosto de identificar quando eu estou fazendo o desenho, né? Mas a indicação, às vezes, ela é dispensada porque o formato é tão óbvio, né? Se você olha, por exemplo, o eixo e olha para a seção, você percebe claramente que cada seção ela representa uma região do eixo. E vocês vão perceber o seguinte, que quando a gente não coloca a identificação da seção, as linhas tem umas linhas indicativas aí, ó, são linhas de centro e simetria, elas são prolongadas de uma peça para outra, de uma representação para outra, para indicar exatamente a direção onde a seção está sendo representada. Então você coloca uma linha. Pode ver, ó, nas 4 seções aí tem uma linha vertical aí, ó, que é a linha de centro, né, e simetria. Aqui nós temos um outro exemplo, semelhante ao exemplo anterior. A gente chama de seções sucessivas. Por que sucessivas? É da esquerda para a direita. Então você tem uma sequência, né? E você vai nomeando, né? AA, BB, CC e DD, mantendo a mesma sequência. Você pode ver que a seta representativa também mostra, né, o sentido que a seção está sendo aplicada. Aqui nós temos... Agora, nós vamos falar das rupturas. Eu até mostrei para vocês na aula passada, né, sobre alguns exemplos de ruptura. Mas esse exemplo aí é interessante, porque são rupturas aplicadas em peças onde nós temos o recurso do encurtamento. Então, nós temos aí, olha, em chapas, né, gente? Observa o perfil, ó, chapa. Nós temos lá, olha, eixos redondos. Então, a ruptura ela é aplicada, né, dessa forma que está aí. Isso é normalizado, tá vendo? Quando é em tubo, você tem que representar mostrando, né, a parte oca do tubo, né? Nós temos aí peças cônicas, tá vendo? Então, ó, foi feita a ruptura e nós aplicamos o conceito de encurtamento. Você não desenha a peça no seu comprimento total. Você faz o encurtamento e na hora de efetuar a cotagem, você coloca o valor referente à cota total. Quer dizer, você não vai descontar valor nenhum. Você vai encurtar só o desenho. O valor da cota permanece o valor real. Tá? Então, aqui o exemplo do encurtamento. Então, essa peça da esquerda, por exemplo, que é um eixo muito comprido. Então, eu estou mostrando ali, por exemplo, como que seria aplicado o plano secante. Então, essa região central,
ela vai ser retirada. E você vai desenhar simplesmente as duas pontas. As duas pontas, entendeu? Esse desenho que está logo abaixo aí, tá vendo? Já é o desenho final. Ou seja, ele está em perspectiva, né? Mas ele está em perspectiva, mas se você fosse fazer a vista de frente, você ia desenhar ele aproximando, né? Uma parte da outra, assim. Do lado direito, a mesma coisa, entendeu? Aí nós tivemos, né, dois seccionamentos, né? Você pode ver que em duas regiões distintas. Gente, é um recurso muito interessante, porque peças muito compridas, às vezes você quer desenhar no formato menor, né? Pode desenhar até no formato A4. Então, a região, por exemplo, que não apresenta nenhum detalhe muito interessante, ele pode ser retirado, e aí você aplica o encurtamento. Tá certo? Pessoal, vocês estão entendendo? Tá dando para acompanhar? Tudo isso são casos especiais, tá? Tranquilo. Aqui nós temos mais um exemplo. Ó, chapas, tá vendo? Ó? Tanto chapas que são muito compridas, né? Comprimento maior. Aí o que acontece? Você resguarda os furos, porque são detalhes que precisam ser mostrados, e a região que não tem furo, você retira e faz a ruptura. A chapa também, ela pode ser, né? Esse desenho de baixo aí, tá vendo? Você tem uma chapa com 4 furos, né? Você pode fazer ruptura tanto no sentido vertical e horizontal, e depois aproximando as partes. Aí você desenha as partes, fazendo a cotagem normal com a medida real e, como eu disse, né, aplicando a ruptura. Então, é um processo também de encurtamento. Agora, eu vou fazer um segundo teste com vocês aí. Vamos lá. Um aluno que não falou ainda, o Alisson. Tá aí o Alisson? Alisson, analisa para nós o desenho, por favor. Alisson. Luiz, então. Luiz Henrique. Também não, gente? Luiz Henrique, tá aí? Então, o microfone do Luiz. Ele é um corte total. Ô, Luiz, olha só. Deixa eu fazer a pergunta para você. Você está observando a peça lá, a modelagem lá em 3D? Lá no cantinho lá, ó. Gente, isso aí é tipo um flange, tá? É uma chapa, né, com 4 furos, tem um furo central aí. Tá vendo aí, Luiz? Tô vendo. E depois nós temos a frente, o desenho em frente, né, a vista frontal dessa chapa. Eu estou chamando de flange, né? E nós temos o indicativo com a setinha indicando a direção de corte. E aí nós temos aí 5 soluções possíveis. O que você acha? Qual dessas aí eu poderia, né, seria mais interessante? Todas elas são corte. Observa a linha de contorno. A primeira. Hein? Eu acho que é a primeira que parece, né? Primeira? Cleber, você concorda com ele? Eu acho que é a primeira mesmo. Primeira? Então vamos ver. Isso aí, garoto. Isso aí. Pessoal, olha como que são as coisas. Na segunda não é, porque a linha tracejada, olha lá. Essa linha tracejada não existe, é uma linha cheia, não é? Olha lá. Sim. É visível, né? Quer dizer, na hora que efetua o corte, isso aí é um corte total, né? Essa opção aí, ó, que está apontada pela seta vermelha, é um corte total. Então, aí você vai ter linhas visíveis, linha de contorno, ó. Então, a segunda solução não atende. A terceira solução, da esquerda para a direita, também não atende. Ficou faltando as linhas de contorno vertical. Agora, o que está errado aí na quarta solução? A direção das achuras. Parabéns, isso mesmo. E na quinta solução?
a densidade das achuras aí. Isso, muito bem. Ô, Cleber, estou gostando de ver. Você já estudou esse desenho técnico? Já fez? Não, tô estudando agora pela primeira vez mesmo. É mesmo? É. Sabe o que é o negócio? Essas coisas ajudam a gente a ter percepção, você entendeu? Sim. Não é teste psicotécnico, não, tá? Não tô É, falando. exato. Mas nós estamos usando aqui um conceito, porque tem pessoas, por exemplo, que olham para isso aí e fica aí uns 10 minutos, 15 minutos olhando. Aí você faz uma pergunta, sabe? Coisa assim bem elementar, e ela não consegue perceber. Igual no caso aí das achuras, tá vendo? Olha lá. Porque é a mesma peça. Você só vai inverter o sentido da achura se fossem peças diferentes que estivessem acopladas uma com as outras. Né? Mas que não é o nosso caso, né? Não é. Agora vamos lá. Agora eu estou trazendo de novo aquele conceito lá da omissão de corte. Peças de ligação, pino, parafuso, corpos cilíndricos, né, que são utilizados para fazer ligação entre componentes, principalmente, estou chamando aí de elementos de máquinas. Olha lá o que acontece. Os ribites, tá vendo? Ó? Todos eles são desenhados, porém com omissão do corte. Ou seja, o corpo cilíndrico aí, ó, não recebe achura. Você pode ver que são peças diferentes. O primeiro desenho aí, olha, tá vendo? É uma montagem, né? Tem uma linha de centro lá, ó, passando pelo ribite. Depois, o desenho do meio aí tem um pino, tá vendo? Observa a achura lá, olha. Tem um desenho em perspectiva, onde foi feito, né, a representação do corte. E o desenho do eixo aí também. Deixa eu fazer uma perguntinha aí para qualquer um de vocês que quiser responder. Vou deixar a pergunta e livre para responder. Para o desenho do ribite, que tipo de corte que foi aplicado? Eu acho que seria um corte de... Meio corte, corte parcial, corte total. Total com omissão. Corte total com omissão de corte, não é isso? Isso. O do meio aí, com o pino aí. Aí foi um meio corte, né? Com omissão também. Corte parcial. Corte parcial. A peça não é simétrica, olha lá. É verdade. Tem que tomar cuidado, corte parcial. E o desenho do eixo aí, ó, a montagem, que tem uma bucha, tem, né, uma peça que funciona tipo um mancal, né, e o eixo. Que tipo de corte? Achei um corte parcial também, não? O corte total, né? Total, tá certo. Total. Olha lá o plano secante, ó. Gente, imaginar o plano secante. Porque eu fui, tipo, eu errei um bocado aqui por causa dessa parte que ele meio que fez ele tá estendendo essa peça para lá e, tipo, ele ocultou aqui, sabe? Nessa parte que tem essa curva ali, no desenho de baixo. Aí eu fiquei um pouco perdido nisso aí, na verdade. Vocês observam que no desenho do eixo aí, ó, nessa montagem, que tem o mancal e a bucha, as achuras acompanham, né, o sentido oposto para ajudar na interpretação, que são duas peças diferentes, né? O eixo não recebe achura, porque normalmente eixo você não achura ele, aplica omissão. No do meio também, o pino, você vai omitir a achura no pino, e você tem duas peças, né, como se fosse um grampo, né? Tem uma peça no centro aí que está sendo fixada. E o desenho do ribite, são duas chapas, né? E aí o ribite ali sendo aplicado e também com omissão de corte. Exemplo, chavetas. São as peças de ligação também, muito usadas em componentes de máquinas, peças mecânicas, né, de ligação. A ponta de eixo foi feita uma ruptura e um corte parcial indicando o rasgo da chaveta e a chaveta encaixada dentro do rasgo, tá vendo? E a chaveta, você não achura a chaveta, por quê? É aquele conceito da omissão. Do lado de cá, né, é um outro desenho de parafuso, porca e arruela. Você pode ver que nem a cabeça do parafuso, nem a porca e nem a arruela recebe achura.
As duas chapas são achuradas. Você tem uma chapa mais com espessura um pouco maior, que você fez uma achura com a densidade maior, não é isso? E uma outra chapa mais estreita, com outro tipo de achura. Quem desenhou quem fez esse desenho aí, inclusive, ele diferenciou um tipo de achura do outro. Lembra que eu falei com vocês na aula passada que muitas vezes a achura também indica o material da peça? Então ele quis fazer um desenho invertido, né? Quer dizer, direção oposta, para indicar, né? Para indicar aí, são peças diferentes, né? Aqui nós temos um caso interessante. Pessoal, vamos ler esse desenho aí, por favor. Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Do lado esquerdo, nós temos uma lista. São chamados de elementos normalizados. E aí você vai olhar para a lista que está à esquerda e vai olhar para o desenho em 3 vistas e vai verificar para mim se tudo que está na lista lá está, de certa forma, sendo aplicado nesse desenho. Entenderam a pergunta? Ó, linha de contorno, linha de centro, linha de simetria, cotagem funcional, achura, projeção em 3 vistas, meio corte. Tudo isso está acontecendo nesse desenho aí, sim ou não? Olha lá. Uns minutinhos aí para analisar. Posso perguntar para alguém aí? Quem se habilita a falar? Todos eles estão sendo utilizados, sim. Vamos lá, vamos por parte, né? Linha de contorno. Sim. Sim ou não? Sim. Você pode ver que tem uma linha mais escura, né? Que faz o contorno de toda a peça, ó, das 3 vistas. Ó. É visível, né? Contorno visível. Então, nós estamos aplicando o conceito de linhas, que é aquelas linhas normalizadas lá, de acordo com a norma. Linha de centro. Existe linha de centro aí? Sim. Sim, né? Na vista superior, na vista frontal, na vista lateral. Temos linha de simetria? Tem Temos, né? também. Temos, porque a peça é simétrica, né? É. A cotagem, quando eu falo cotagem funcional, é aquela cotagem que indica a função dos valores da cota. Por exemplo, tem simbologia de diâmetro. Tá vendo? Ó? Eu consigo, por exemplo, fabricar essa peça com essa cotagem que está aí. Como é que funciona a fabricação dela? Eu vou ter que furar, tá vendo? Primeiro eu vou ter que, eu não sei se ela vai ser usinada, digamos que seja, né? Eu vou ter que usinar o furo central e usinar os 2 furos que estão do lado aí. Eu preciso da cota de 38, que é a cota de localização do furo. Eu preciso do raio, tá vendo? Ó, de acabamento. Eu preciso do diâmetro de 20 e o diâmetro de 10. E também do diâmetro de 6 milímetros, para mim definir as brocas, né, que serão utilizadas para furar a peça. Então, quando eu trato do assunto cotagem funcional, é aquela cotagem que é colocada no desenho não só para representar as medidas, mas também orientando o processo de fabricação da peça. Então, o desenho ele ajuda também nesse sentido, né? E toda essa simbologia e os valores numéricos, eles têm uma função, por isso que chama cotagem funcional. Eles têm uma função dentro do processo de fabricação. Tá, gente? Eu vou mostrar para vocês, né, em aulas posteriores, que essa questão da simbologia dentro do desenho, ela assim, tem símbolos que eu vou ter que mostrar ainda, que não estão aí, mas essa simbologia é muito importante também em todos os aspectos. E nós vamos ver também lá na frente, inclusive questão assim de quando a gente fala de acabamento superficial da peça, a respeito de montagem, né, que diz respeito a ajuste de uma peça sobre a outra. Então, existem simbologias para essa finalidade, né? Para definir, por exemplo, qual o grau de acabamento, se uma superfície é mais rugosa ou menos rugosa, ou o tratamento superficial que foi feito, né? Às vezes, um tratamento termoquímico, né, sobre o material, ou um tratamento termofísico também. Então, tudo isso
é representado a partir de simbologia. Só que eu vou mostrar mais adiante, nas próximas aulas. Nesse desenho especificamente de hoje, uma cotagem mais simples, mas mesmo assim ela é uma cotagem funcional, porque vai nos ajudar a orientar a fabricação, né, da peça. As achuras estão devidamente representadas aí, não é, Cleves? Você pode ver que o corte, né? Que tipo de corte foi aplicado aí? Meio corte, na vista frontal e lateral, e é uma peça que foi desenhada em 3 vistas. Gente, é muito importante a gente conseguir ler o desenho e começar a enxergar o que está sendo, como que ele foi executado, né? Que tipo de orientação técnica que foi definida para poder realizar o desenho. Então, esses elementos normalizados aí, todos eles, né, aparecem nesse tipo de desenho aí. E agora, pessoal, o que está acontecendo aí? Dá uma olhadinha, por favor. Nós temos 5 desenhos aí. Nenhum tem relação com o outro, tá? São desenhos diferentes, né? São peças isoladas. Observa esse da esquerda, por exemplo. Esse que foi feito em corte. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: por que eles não desenharam a parte de cima? Porque ela é igual a essa? A peça é simétrica, e aí dentro do conceito de simplificação, a gente pode dispensar, né, o desenho. Olha a cotagem como foi feita. Você pode ver que a setinha ficou só numa extremidade e não interrompeu a parte de cima. Significa que a peça, né, ela é uma peça cilíndrica, não é? Olha lá, tem um sinal de diâmetro, né? Tem aí o escalonamento, né? As medidas 40 e 25. É chamada de vista simplificada. Todos esses desenhos aí são vistas simplificadas. Vocês conseguem entender que o desenho, a peça não é o desenho que está aí, né? Quer dizer, esse desenho de cima aí, olha, foi retirado 3/4 do desenho e desenhou só 1/4 dele, 25% dele só. Gente, quando eu faço a simplificação da peça, é a simplificação do desenho da peça e não da peça. Eu não cortei a peça, não. A peça, ela existe, né, de forma inteira, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ou não? Eu não... A peça, ela é inteira. Todas essas aí, ó. Você tem que imaginar a outra parte dela que não está sendo representada aí, mas ela existe, tá? É basicamente para poupar o cara de ter que desenhar várias vezes a mesma coisa ali. Exatamente. É uma forma, de, como está dizendo aí, ó, simplificação. E é muito interessante que isso é muito usado em peça simétrica, que um lado é igual ao outro, né? Simetricamente falando, do ponto de vista dimensional e na questão da forma também, né? A forma simétrica, né? E aí, gente, analisa agora esse caso aí. Isso aí é um subconjunto. Ó, peça isolada, subconjunto e conjunto. Dentro da área de desenho mecânico, é muito trabalho. A gente trabalha muito isso. Ou você faz o desenho, né, da peça isolada, só do item, né, componente, ou você desenha um subconjunto. Normalmente, o subconjunto é a reunião de vários itens, que é o caso que está na tela aí. Você consegue perceber que a vista, que essa peça é a mesma? Quer dizer, você tem a vista de frente e tem a vista lateral. Vamos lá. Tem omissão de corte aí, sim ou não? Me ajuda aí, pessoal. Tem omissão de corte? Eu acho que tem. Tem um parafuso lá, olha lá. Olha os parafusos, ó. Tá vendo? Ok. Cabeça dos parafusos, é um tirante, né? Na realidade, não é um parafuso, é um tirante. O que é o tirante? É como se fosse um parafuso sem cabeça e tem uma porca de aperto para travar essa região do flange aí. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês têm condição de definir para mim quantas peças fazem parte desse conjunto aí? Subconjunto, aliás, né?
Você consegue interpretar quantas peças aí? Contando os parafusos. contando com os eixos? Esses parafusos? Pode contar com os parafusos também. Tenta analisar da esquerda para a direita. Porque é uma montagem, né? Tem uma bucha interna. Quantas buchas nós temos aí? Lá deu pau, professor. Hein? Seu lá deu pau, pagou aqui. Ah, é? São Gente, 6 peças? vamos lá, 2 buchas, confere. Ó, Uhum. por 2 buchas. Observa a achura, gente. Pela achura você consegue identificar. São achuras invertidas aí, com a densidade diferente. Pode contar só o lado de cima, no caso, por exemplo, né? Que depois só somar com os parafusos e tudo mais do outro lado. É. Vamos Eu lá. fiz isso, deu 6, eu acho. 2 buchas. Tem a parte inferior do flange, a parte superior. Então deu 4, né? Ah, tá. Não contei isso, não. Então Tem seria. dois tirantes aí. 6. É, Mas aí tem as 2 porcas. Então dá 8. dá 8, é. Eu não tinha contado com as 2 peças do flange, não. São 8. 8 pecinhas aí, nesse conjuntinho aí. É subconjunto. E aí? Complicou, né? Isso é só para provocar vocês. Aí não tem jeito não, porque aí tá pequenininho demais, não dá nem para analisar, mas é só para provocar vocês para dizer o seguinte, que o desenho de conjunto, né, nós temos que fazer aí o que a gente chama de subdivisão. Normalmente, dentro da área de mecânica, a gente trabalha dessa forma. Quer dizer, você pode desenhar o conjunto, né, todo ele montado, ou a vista explodida também, que é essa que está aí na tela, tá certo? E você vai subdividindo, né, a nível de subconjunto, né? E depois você pega o subconjunto e divide e separa também o item. Porque na realidade, o que acontece? A máquina em si, ela é um conjunto fechado, inteiro. Mas a máquina é composta por vários subconjuntos. E os subconjuntos, cada um deles são compostos por itens. Normalmente, dentro da área de mecânica, a gente faz, né, uma tabela de itens. Você pode ver que tem uma legenda aí do lado. A gente normalmente numera, né, cada item. Existe uma codificação também. Às vezes, né, você tem que codificar o item. Alguns itens que são itens de série, por exemplo, parafuso, rebite, porca, arruela, são itens assim seriados, né? Rolamento, essas peças mecânicas que são fabricadas em série, normalmente a gente tem uma codificação para elas, né? As empresas fazem isso, né? Elas, inclusive, têm que fazer o cadastro, lançar no sistema. Então, o desenho também ajuda nessa parte. E as peças que não são peças seriadas, você tem que criar uma codificação específica para ela para fazer o cadastro também, né? Peças seriadas, gente, são essas que a gente compra no mercado pronta. Por exemplo, parafuso, eu compro rolamento, compro, né, porca, etc., né, arruela, etc. Não só peças de ligação, mas outros tipos de peças, né, buchas, por exemplo, que são padronizadas. Agora, tem componentes, por exemplo, que eles são fabricados de forma mais específica, entendeu? Mas todos eles precisam ser codificados, né? Então, cada item tem a sua identidade, né? O nome e a codificação, o material. Aí entra aquilo que eu falei com vocês, né? As características, né? Do componente, acabamento superficial. Tudo isso ligado, né? À questão também da montagem, tem a ver com os ajustes, as simbologias específicas, né? Que definem de que forma que uma peça vai trabalhar juntamente com a outra, aquele movimento solidário ali, né? Aí já entra uma questão mais técnica, né, de montagem, né? Mas tudo isso tem que ser previsto dentro do desenho, né? As interferências, né?
mas é uma parte mais avançada do desenho, onde a gente prevê, né, digamos assim, a funcionalidade da máquina em si, a partir do estudo. A gente chama isso de estudo dinâmico, né, de funcionamento de cada item, né, as interferências de um pelo outro. Tudo isso é estudado dentro da parte, né, da engenharia lá, no momento de fazer o dimensionamento ali, né. Inclusive materiais, né, que devido a uma peça entrar em contato com outra peça, você tem que fazer o estudo também de desgaste, verificar a questão de que tipo de contato que vai ter, se vai provocar um atrito deslizante, ou se vai ser um atrito rolante, né? Tudo isso é previsto no projeto, com detalhes técnicos, mas entra no desenho de um modo geral, né? Porque aparece depois nessas especificações, tá certo? Bom, a aula de hoje é basicamente isso. Eu queria mostrar, né, esses casos especiais para vocês, e vocês perceberam que eu fiz um lequezinho mais para a área de mecânica hoje, procurando, né, mostrar para vocês a aplicabilidade desses conceitos dentro desse tipo de desenho. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, assim? É uma aula mais informativa mesmo, né? Se tiver alguma pergunta, a gente tenta responder, né? Eu acho que tá tranquilo. Tá? Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, então. Já que está tudo ok, o recadinho que foi dado a respeito das videoaulas, não deixa de assistir, tá? Eu estou deixando para vocês, eu enviei um e-mail hoje à tarde para todos vocês, a respeito da nossa avaliação 2, não é isso? Nós fizemos uma, né? Ô, Edu, Isso. você liberou uma atividade hoje, na etapa 2, eu acho. Você podia passar ela rapidinho com a gente? Seria pedir demais, não? Passar como? Ah, explicar um pouquinho o que é para fazer em cada negócio. Tem uma parte que é para fazer à mão. Ah, sim. Vamos fazer isso então. Deixa eu só falar o que eu tinha que falar aqui, aí eu fecho esse slide aqui e eu coloco ela na tela aqui, pode ser? Pode. Tá. Então, gente, eu estou deixando para vocês a avaliação 2 e estou deixando o caderno 2 também, tá? Vocês vão ter um tempo para fazer, tá? O tempo, eu acho que está confortável, né? Vocês podem utilizar as aulas assíncronas. Eu acho que eu marquei lá as datas direitinho até no final do mês, tá certo? Mas tem muita coisa ali que é rápida, tem muita interpretação. Para execução de desenho mesmo, não tem muita coisa não. Mas aí vocês vão fazendo lá, e eu não vou marcar a data certinha, parece que está lá na orientação as datas. Se apertar muito, aí vocês me falam, tá? Né? Mas outra coisa é o seguinte, não fica empurrando muito para frente, não, senão vai embolar lá no mês de abril, né? E no mês de abril tem o projeto, tá bom? Então vocês já vão pegando para valer aí e fazendo, tá? Ok? Podemos fechar aqui? Beleza. Tá. Eu vou finalizar aqui. Professor, boa noite. Quem vai ficar aí comigo aí, só para mim saber. Eu vou ficar se você for passar a atividade. Vou Acho que vou explicar. ficar também, só pra ver também. Ah, tá. Então eu não vou tirar a lista de presença agora, não. Eu vou só tirar o slide. Deixa eu só eu fechar aqui a apresentação.